Olá, o meu nome é Tiago, tenho 20 anos e a minha vida de aparência começou quando eu coloquei a minha felicidade na mão de outras pessoas. Tudo começou quando eu era mais novo, havia muitas brigas entre os meus pais e com isso também começaram a haver muitas brigas entre eu e o meu irmão. E passado o tempo, houve o divórcio, a separação dos meus pais e com isso eu senti-me um pouco desnorteado em casa, não sabia em quem confiar, se no meu pai, se na minha mãe, em qual história acreditar, cada um puxava, contava a sua versão e por isso eu conheci uns amigos que me influenciaram na escola, conheci-os na escola e com isso influenciaram-me a provar um pouco dessa vida. E com isso veio experimentar a primeira vez o tabaco, as bebidas alcoólicas. Envolvi-me em brigas na escola porque existia rivalidades entre vários grupos na escola, envolvi-me com esses grupos, ao ponto de até ser ameaçado, até caminho para casa, ser agredido. Cheguei a ser agredido umas 2, 3 vezes. Só que eu fazia tudo isso porque eu gostava da adrenalina que dava naquele momento. Eu sentia-me bem com aquela adrenalina, eu sentia-me bem com aquele grupo, só que quando eu ficava sozinho, a tristeza voltava, a angústia voltava. E eu não percebia onde é que estava o problema. Porque eu sempre pensei que o problema era aquilo que eu gostava de fazer, tanto é que mudei o meu estilo de roupa, eu comecei a vestir-me todo de preto, deixei crescer o cabelo. Também comecei a ouvir outro tipo de música que eu não gostava mesmo, simplesmente comecei a ouvir porque todos ouviam. E eu queria inserir-me, queria fazer tudo o que todos faziam. E mesmo assim, eu não me sentia bem. Parecia que aquela incompreensão fazia-se maior em mim porque eu estava a ser alguém que eu não era. Eu forcei um caráter que eu não tinha. Forcei uma personalidade que eu não tinha apenas para buscar a felicidade, porque eu pensava que o erro estava em mim, que era aquilo que eu gostava de fazer que estava errado, que era a minha maneira de ser que estava errada, mas não. Eu descobri que o problema não era isso, o problema era eu. O problema estava dentro de mim. Então foi assim que eu comecei a viver uma vida de aparência e a colocar a minha felicidade nas mãos das outras pessoas. Eu tornei-me um jovem muito irritado, muito nervoso e sempre que eu chegava em casa eu batia com a porta de entrada e fechava-me no meu quarto. Ali ficava no meu canto, metia música super alta. As brigas dentro de casa começaram a aumentar. A minha mãe começou a ficar muito preocupada comigo por causa das brigas da escola e de eu começar a mudar muito o meu estilo de roupa, ser uma pessoa muito agressiva, muito fechada. E na escola eu comecei a tirar más notas. Aquele aluno que até era um aluno razoável, passava de ano com facilidade, tornou-se um mau aluno, desinteressado pela escola, não conseguia tirar boas notas a nada. Os professores começaram até a ficar preocupados comigo e a minha vida foi só descambando. Eu comecei a perder até a vontade de estudar, eu perdi os meus objetivos, os meus sonhos e quando dei por mim, eu estava sozinho, esses amigos não estavam mais do meu lado. Quando eu chegava em casa, eu não tinha ninguém com quem falar, eu gostava de poder expressar aquilo que eu sentia dentro de mim, só que eu pensava que se eu expressasse aquilo para alguém, ninguém ia entender o meu sofrimento, ninguém ia entender o que eu estava a passar. Então foi quando eu decidi procurar um relacionamento. Eu namorei com uma jovem e com isso fui mais fracassado ainda, sofri mais ao colocar a minha felicidade nas mãos dela. Quando tudo terminou, foi como se o meu mundo tivesse desabado também. A minha mãe chegou primeiro na igreja e com isso eu conheci o trabalho da Força Jovem. E a FJU mostrou-me que eu precisava conhecer o meu valor. E com isso, com o passar das semanas, eu fui-me dando esse valor a mim mesmo, voltei a ter sonhos novamente, comecei a valorizar a minha vida, a valorizar o tempo que eu dava para mim mesmo também. O relacionamento com a minha família mudou bastante, tudo foi transformado. Comecei a envolver-me novamente com o meu irmão, tudo voltou ao normal, só que ainda assim existia um grande conflito dentro de mim. Por mais que tudo à minha volta já estivesse a voltar ao normal, as notas da escola melhoraram bastante, mesmo assim a minha vida ela estava toda destruída, melhor, eu estava todo destruído, eu sentia-me mal comigo mesmo. A angústia continuava, a tristeza continuava, principalmente quando eu estava sozinho. Quando estava com os jovens da FJU, quando estava na igreja, quando estava com a minha família, eu estava bem, sentia-me bem. O pior era quando eu ia dormir, quando eu estava sozinho, não conseguia dormir bem à noite. Eram muitos maus pensamentos, eram muitas dúvidas, eu tinha muitos complexos.
Pensava que eu não tinha talento, que eu não poderia ser ninguém algum dia, até que eu percebi que eu tinha que ser transformado. Tinha que haver uma transformação dentro de mim, que eu tinha que entregar tudo isso que eu estava a passar para Deus. E eu percebi aquilo que eu tinha que fazer. Eu percebi a decisão que eu tinha que tomar. E com isso, numa vigília de passagem de ano, lembro-me como se fosse hoje, eu batizei-me nas águas, eu decidi. Eu já tinha abandonado alguma das amizades, mas naquele dia eu decidi abandonar tudo. Todas as pessoas que me influenciavam a fazer coisas erradas, eu simplesmente decidi abandonar tudo isso. Eu já não estava com uma personalidade dupla, já não vivia uma vida de aparência. Eu abandonei também um relacionamento e a partir daquele dia eu busquei o Espírito Santo com todas as minhas forças. Eu busquei todos os dias, eu buscava o Espírito Santo de madrugada. Eu tinha cuidado com os meus olhos, cuidado com os meus pensamentos, com aquilo que eu guardava dentro de mim. E eu lembro-me perfeitamente, numa sexta-feira, eu buscava o Espírito Santo em casa e eu acabei a busca do Espírito Santo, não tinha recebido o Espírito Santo, mas eu tinha a certeza que a minha parte eu estava a fazer. E com isso eu preparei-me para ir para a escola, peguei as minhas coisas, saí e no caminho da escola eu só pensava dentro de mim, o que é que eu posso fazer mais para agradar a Deus? Os meus pensamentos estavam ligados 100% em Deus. Eu só estava preocupado em saber o que é que eu posso fazer mais, o que me falta fazer. E nisso, na plena rua, eu recebi o Espírito Santo. Eu tenho a certeza, naquele dia eu fui cheio da certeza de que Deus era comigo. O Espírito Santo habitava dentro de mim. Na escola, tudo começou a melhorar. As notas, aquele aluno que era um aluno medíocre, um aluno comum, tornou-se um dos melhores alunos da turma, recebi bolsa de mérito nos últimos 3 anos de escola. A própria escola reconheceu o meu esforço. Aquele jovem que não tinha sonhos passou a ter sonhos, passou a ter objetivos. Hoje eu posso dizer que a minha vida ela foi completamente transformada. Primeiro, eu fui transformado dentro. O Espírito Santo transformou tudo dentro de mim. Acabou a insegurança, acabaram os complexos de inferioridade. Já não precisei mais de depender de outras pessoas para estar bem ou ser feliz. E com isso, mudou tudo à minha volta. A minha família voltou a reunir-se, eu voltei a ter um bom convívio com a minha mãe, com o meu irmão. Tudo começou a ser transformado. Hoje eu tenho paz, não me irrito como me irritava antes, sou uma pessoa bem calma, bem serena e a minha vida ela mudou por completo. Aquele jovem que não tinha condição de ajudar ninguém, que precisava de ajuda, hoje tem toda a condição de poder dar, ajudar, orientar aqueles que precisam e estão na mesma situação que eu estava naquela época. Então, se também vives uma vida de aparência e a tua felicidade está na mão de outras pessoas, quem olha para ti vê uma pessoa feliz, alegre, tu até estás bem no grupo ou no meio dos teus amigos, mas quando estás sozinha, só tu sabes o que sentes, a angústia que está dentro de ti, essa incompreensão, o gostar de ou querer falar com alguém aquilo que se passa aí dentro, mas não poder. Então tens a oportunidade aqui agora de tomar uma decisão, dar uma oportunidade a ti mesma, de conhecer a Força Jovem, de conhecer o teu valor. Foi assim que eu conheci a fé, foi assim que a minha vida foi transformada, foi chegando na FJU. Então eu faço-te o meu convite. Vem participar de um encontro jovem, vem ter com a família FJU mais próxima de ti. Procura-nos, nós estamos aqui prontos para te receber. Fica aqui o meu convite e eu espero por ti.